Uma das modalidades de investimentos que está sendo muito requerida agora nos últimos tempos, de 2020 para cá, são os fundos de investimentos em infraestruturas, os famosos FIINFRAs. Existem alguns na Bolsa de Valores, não são tantos quanto os fundos imobiliários, e eles têm uma certa diferença. Então, é o seguinte, pessoal, quem investe em FIINFRA está investindo o quê? Para receber dividendo mensal, né? Aí você já sabe essa primeira característica. Olha só, se eu sou uma empresa, a CEMIG, por exemplo, e eu quero ampliar os investimentos da minha empresa, eu posso fazer isso de algumas formas. Eu posso chegar na Bolsa de Valores e emitir novas ações. Eu posso pegar empréstimos e outros tipos de financiamentos diferentes. Ou eu posso emitir debêntures. Essas debêntures têm diversas classes. Se for uma debênture comum, digamos assim, para um tipo de investimento dentro da própria empresa, eu vou incorrer no pagamento de algumas despesas, ou também um órgão, que aquele fundo que está ali emitindo aquela debênture, ou comprando, negociando aquela debênture, vai estar incorrendo no pagamento de alguns impostos. Aí o nosso governo criou o que se chama-se debêntures incentivadas. Essas debêntures incentivadas, pelo próprio nome diz, é um incentivo que, se a empresa for investir em projetos de infraestrutura para melhorar o país, construindo rodovias, linhas de transmissão, postos de saneamento, então isso são para crescimento da nossa infraestrutura do país. Então, com isso, o governo fala, então, se for para isso, você não precisa incorrer no pagamento dos impostos. Quem ganha com isso? Um fundo de investimento ganha com isso, nós cotistas do FIINFRA também ganhamos com isso. Então é o seguinte, tanto o fundo quanto o cotista incorrem no não pagamento dos seus impostos, né, do imposto de renda ali também mais específicos. No fundo imobiliário, se você vende esse fundo com valorização na cota, ou seja, comprou por 100, vendeu por 105, vai incorrer no pagamento do imposto de renda. Agora, para os FIINFRAs, isso já não acontece, porque ele está sendo fomentado pelas debêntures incentivadas. Então, justamente é isso. Aí a gente tem vários. Então, trouxe aqui para a gente fazer de forma descontraída essa comparação sobre o Juro 11, que é um FIINFRA, contra o IFRA 11, que é um outro FIINFRA. Uma da gestora Esparta, outra da gestora do Itaú. Vamos ver quem se deu melhor nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos praticamente. Então, primeiro a gente vai analisar o Juro 11. O que é o Juro 11? É um fundo de renda fixa que investe os seus recursos em debêntures incentivadas, que está ali prometendo um retorno de 2% acima do IMA B5. O IMA B5 é, resumidamente, como se estivesse sendo criado uma carteira teórica do Tesouro IPCA com duração de 5 anos. Então, são vários títulos de duração de 5 anos que estão atrelados ali a uma carteira teórica para medir essa rentabilidade. Então, o FIINFRA ele tende a render mais do que esse IMA B, dados que o IMA B5 é um índice difícil de se bater, mais difícil de bater do que o Ibovespa, por exemplo, mais difícil do que o IFIX. Então, quem está investindo nos ativos que rendem mais do que o IMA B5 está com uma carteira bastante positiva. Então, o Juro 11, ele é isso. Ele investe em quais segmentos dentro da infraestrutura? Então, ele investe mais na geração de energia e mais no saneamento e um pouquinho rodovias. Depois ele começa ali a diversificar a sua carteira, logística, telecom, mobilidade urbana, óleo e gás, financeira, açúcar e etanol. Então veja que são segmentos da nossa estrutura para a construção de um país mais inteligente, por exemplo, né, com maior mobilidade, com maior geração de energia, com maior índices de saneamentos. Então essas debêntures, o que essas empresas emitem, o fundo compra essas debêntures e ganha rentabilidade. Você também pode investir separadamente numa debênture dentro da sua corretora, mas tem um monte de pormenor nisso daí que não cabe aqui nesse vídeo, senão a gente para de fazer comparação entre Juro 11 e IFRA 11, tá? Vamos continuar aqui no Juro 11 então. Olha só, onde que ele está alocado a gente já sabe. Agora a gente sabe que esses devedores são bons, essas debêntures estão locadas em empresas que são boas. Aqui a gente percebe que grande parte dessas debêntures está exposto nos ratings de AAA, que são boas empresas, boas pagadoras. Isso dá o quê? Dá
uma maior segurança para o FIINFRA, tá? Aqui eu trouxe alguns ativos dessa carteira, que tem 117 ativos, então uma carteira praticamente pulverizada. Para você ter ideia, de todo o patrimônio do fundo, apenas 3,2% está na maior debênture, que é a debênture número 1, que é para geração de energia, que tem o rating A. É o spread de crédito de 1,5, tá? Que tem uma duração de 7 anos e 4 meses. Então, o que a gente percebe aqui? Que é uma carteira que tem muitos ativos, e por ter muitos ativos nessa carteira, ela é muito diversificada, chegando a ser até pulverizada. Com isso, se incorrer em alguma empresa não efetuar o pagamento dessa debênture, o fundo sofre quase que nada, praticamente nada, por exemplo. Então, o maior é 3%, isso dá uma certa segurança. Então, é o seguinte, a gente sabe que o Juro 11 é um fundo que tem que bater essa rentabilidade para vencer os títulos de renda fixa, porque afinal de contas não, você pega seu dinheiro e coloca na renda fixa. Com isso, ele tem uma carteira de crédito muito grande, onde ele compra e negocia essas debêntures, que são várias, tá? Mais de 117. Então, cada um tem uma taxa de juros específicas, e com isso o fundo vai negociando, ganhando crédito, fazendo carrego na carteira, recebendo ali as taxas dessas debêntures. E o que ele faz com o cotista? Ele devolve isso em forma de dividendos, tá? A maioria são dividendos mensais, mas não é obrigatoriamente a distribuição de dividendos mensais, mas a maioria deles faz, tá? Então, hoje, por exemplo, quando o Juro 11 está custando R$ 102,14, ele te devolve, ou devolveu nos últimos 12 meses, um dividendo de 13,59%. É um dividendo bastante atrativo, então isso abre os olhos de muitas pessoas. Hoje, ele está negociando um pouquinho acima do seu valor patrimonial, do valor que ele deveria custar, por conta das suas características, né? Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 11,8%, num mercado mais pessimista. E veja, em 2022 ele pagou R$ 14,75 em dividendos anual, somando todos os 12 meses. Em 2023, R$ 13,25 e em 2024, R$ 11,00. Esse decréscimo se dá em decorrência de quê? A gente tinha, no passado, em 2022, uma taxa Selic a 13,75%. O CDI acompanha essa taxa Selic. Então, o que acontece? Eu tinha uma taxa de juros maior, onde as debêntures estavam travadas nessa taxa maior, então o fundo recebia mais. Se o meu CDI, a minha Selic, vai lá para baixo, então o fundo consegue receber menos, por isso que ele paga menos dividendos. Mas é isso que nós temos aqui na mesa hoje, então um decréscimo nos dividendos. Isso pode deixar algumas pessoas mais chateadas, mas a gente precisa analisar o fundo de uma forma mais completa. Então é o seguinte, se eu tenho o Juro 11, quem investiu nele desde o início do seu fundo, que foi no primeiro mês de 2022, o que aconteceu? Quem investiu no Juro 11 ganhou do CDI e ganhou do IMAB, que cumpriu a promessa com que ele tinha feito. Enquanto o IMAB rendeu 30,9%, o CDI rendeu 38% e o Juro 11, 55%. Então, venceu com bastante louvor aí, né? Olha só, observa uma coisa interessante nessa rentabilidade histórica, que no curto prazo o CDI venceu no mês, no ano, nos 3 meses, nos 6 meses. Agora, quem carrega por mais tempo consegue uma rentabilidade maior. Nos 24 meses, o Juro 11 teve uma rentabilidade de 28,7% e na totalidade esse 55%. Então, outro ponto que a gente tem que analisar também é as suas questões de retorno e risco, né? Então, a gente tem aquela tríade do investidor: risco, retorno e liquidez. Liquidez, a gente já sabe que os FIINFRAs têm, né? Você pode resgatar, vender suas cotas facilmente, que é diferente de investir na debênture específica. Então, aqui mostra que, apesar dele entregar um risco maior, né, ele está mais afastado ali, perto do valor número 8, um pouquinho acima do valor 8 e acima do valor 13 na questão do retorno. Então, por ter um risco mais elevado, ele consegue entregar um retorno também mais elevado, que é um retorno maior do que o CDI e maior do que o IMAB5 também. Está se tornando, então, um vencedor. Pontos que a gente tem que analisar e tomar muito cuidado na carteira. FIINFRAs são muito voláteis, as cotas ondulam bastante, a negociação é frenética. Olha como o gráfico mexe bastante. O valor justo dele é R$ 102,09, que é o valor patrimonial. Hoje R$ 102,32, está praticamente meio que a mesma coisa, mas já chegou a custar 112, 108, hoje está custando na sua menor valor histórico aqui dos últimos anos, né? Pelo menos que é o do último ano que ele está sendo aqui negociado, com uma perda
perda, né, nos últimos 12 meses de 2,55, olhando só a cotação, sem reinvestimento total, sem o retorno total que estão os aportes dos dividendos, tá? Então é isso que a gente tem aqui do Juro 11 para a gente criar essa comparação e saber se ele venceu o IFRA 11 também. Para isso, a gente precisa entender o que é o IFRA 11. O IFRA 11 também é um FIINFRA, ele tem um prometimento ali de um retorno de 0,5% a 1% acima dos títulos públicos federais atrelados à inflação, tá? Como que é a divisão? Comprando a cota do IFRA 11, você está sendo exposto o quê? Praticamente a quase os mesmos segmentos do que o Juro 11. Olha, observe, enquanto o outro em maior exposição estava alocado na questão de geração de energia e depois a gente tinha saneamento, aqui a gente tem transmissão de energia em primeiro lugar e depois a gente tem saneamento, depois geração de energia elétrica. Então, praticamente é a mesma coisa, tem os mesmos setores: telecom, mobilidade urbana, geração solar, agronegócios, portos, rodovias. Então, a diversificação é dentro do cenário de infraestrutura mesmo. Um ponto que talvez fique um pouco atrás é na questão dos seus ratings de crédito, onde o Juro 11 ele tem o maior rating de crédito para os AAAs. Aqui é só 14% da carteira, onde 38% não tem essa confirmação desses ratings de créditos. Um ponto interessante que a gente analisou no Juro 11, a gente vai analisar no IFRA, que é a carteira de crédito dele. A carteira tem 46 ativos, a carteira do Juro 11 tem 117. Então aqui é uma carteira mais enxuta, onde a primeira debênture, que é da Corsan, que é uma empresa de saneamento, ela tem quase 6% dessa carteira. Então, caso aconteça alguma coisa, o que é difícil, porque em um rating AA, o fundo ele é mais empaquetado do que o Juro 11, se for fazer essa comparação assim bem simplória, viu, pessoal? Então, a questão de analisar da carteira geralmente é isso daí, tá? Apesar também de ter uma duration similar, 8,9 anos, um spread um pouquinho menor, então incorre no devedor ficar com mais segurança de pagar essas debêntures, mas analisando carteira por carteira, do Juro 11 é mais pulverizada, tende a ser mais diversificada, tende a ter mais segurança, ok? Hoje, custando R$101, pago 12,8 em dividend yield só nos últimos 12 meses, tá? Tá no valor justo, hoje custando 1,0 preço sobre valor patrimonial, e teve uma valorização também de 13,4%. Olha só, para ficar justo, o dividendo dos últimos 3 anos é igual ao Juro 11. Então ele começou 13,64, 12,14, 11,02. Perceba que os dois eles têm dividendos decrescentes também. Por quê? Porque o fundo é ruim? Não. O cenário de nossa taxa de juros estava diminuindo. Estava 13,75, agora 10. Entendeu? Então, por isso, diminuiu a taxa de juros, o fundo cobra menos dessas debêntures, ok? Então, analisando também novamente o IFRA 11 versus o mercado. Qual o mercado? O CDI e o IMAB. Quem venceu? IFRA 11 venceu, 47,9% de rentabilidade contra 45,9% do CDI e 42% do IMAB. Mais uma vez, os fundos de infraestrutura, eles vencem mais no longo prazo. Então veja que o CDI também venceu no mês, no ano, nos 3 meses, nos 6 meses, né? E até nos 24 meses. O IFRA 11 já no longo prazo teve a rentabilidade de 44% ali, se tornando um vencedor. Também, naquele gráfico de risco-retorno, ele promete um risco maior, mas também entrega um retorno maior em comparação de quem investe em renda fixa pelo CDI ou pelos títulos indexados ao Tesouro. Também é bem volátil, ok? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Todos os FIINFRAs, eles são muito voláteis, as cotas mexem bastante, a negociação é frenética, pessoal. Então o valor patrimonial dele é R$103, de acordo com o relatório, já chegou a custar 113, 108, hoje custando 101. A gente tem a sua mínima ali histórica, pelo menos que é o dos últimos 12 meses, tá? Então fica esse ponto aí para você analisar. Então agora é o seguinte, a gente vai fazer essa comparação básica, tá? Uma comparação simplória de rentabilidade e de dividendos e de pontos positivos e negativos entre Juro 11 e IFRA 11. Quem investiu em Juro 11 ganhou de quem investiu em IFRA 11 na mesma janela de tempo? Olha só, jogando a rentabilidade, a gente tem que o Juro 11 acabou vencendo, tá? De 2022 até a presente data, enquanto ele rendeu 55,02%, o IFRA 11 rendeu apenas 42,9%. Lembrando que todos os dois venceram o CDI
e venceram o IMA B5, tá? Na distribuição de dividendos, o juro 11 também venceu. Somando os 3 anos, ele distribuiu R$ 39,00 de dividendos e somando os 3 anos do IFRA 11, R$ 36,80. Não ficou muito atrás. Nos últimos 12 meses, o juro 11 pagou 13,5% em dividendos e enquanto o IFRA 11 12,8%. Enquanto o juro 11 teve uma valorização um pouco menor, de 11,8%, o IFRA 11 teve uma valorização um pouco maior, 13,47%. Então, para quem pensa assim, eu quero investir em ativos que me gerem renda passiva através de dividendos. Então, quem pagou mais dividendos no decorrer dos anos, na somatória, foi o juro 11. Por isso que também a rentabilidade total dele, medida por aqueles gráficos que você já viu, acabou sendo um pouco maior também. Em termos de retorno total e rentabilidade histórica, o juro 11 no longo prazo, ele venceu em 28,7% contra 22,97% em 24 meses ali contra o IFRA 11, e os dois venceram os títulos de renda fixa. E para a gente finalizar, a gente tem que analisar o quê? Olha só, hoje o juro 11 está custando um pouquinho mais caro do que o IFRA 11, se for analisar o valor patrimonial, mas também ele entregou um dividendo maior, ele tem um dividendo de longo prazo também, que é maior, que é o DI 5 anos, ele tem mais cotistas, mais liquidez e um valor patrimonial maior, uma carteira de crédito muito maior, 2,1 bi, enquanto o IFRA 11 tem 1,6 bi, tá? A taxa de administração do juro 11 é 1% maior e não é 1%, e o IFRA 11 0,85%, mas mesmo com uma taxa de administração um pouco maior, ele foi o que mais venceu. Então, quem investiu no juro 11, no mesma janela de tempo, ganhou de quem investiu no IFRA 11, apesar de que os dois fundos são excelentes fundos seguros, de boas gestoras, com boa rentabilidade, vencendo de renda fixa. Então, é uma comparação bem para ali, que eles investem até mais ou mesmo nos mesmos setores. Então, vai muito também da competência do gestor em ficar mexendo numa gestão mais ativa da carteira, tá? Espero que você tenha gostado, tirado as suas dúvidas sobre qual você vai colocar ou não na sua carteira, que isso daí já é uma decisão sua, tá? Se você gostou, deixa like pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Vídeo todo dia, cada dia um tema diferente sobre investimentos. Você vai ficar muito mais capaz de tomar suas próprias decisões, ok? Não deixe de esquecer o comentário aqui. Vamos comentar no vídeo e me diga qual que você prefere, juro 11 ou IFRA 11, tá? Outra coisa que você vai fazer para mim, clique no botão seja membro do canal, ajude a gente a crescer, seja parte da família ICM, investidor classe média. A gente vai nos doar muito aqui para poder fazer conteúdos cada vez melhor, e com a sua parte aqui no membro, vai ser muito interessante. Estou planejando aí coisas interessantes para quem é membro, beleza? Então já faça parte, já garanta aí. Espero que você tenha gostado do vídeo aqui. Você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.